Então, o título da nossa série é A Gente Se Vê na Oração. Como eu já disse lá no início, é um trocadilho, é uma forma da gente dizer assim que a gente vê a gente mesmo, a gente se vê uns aos outros na oração, a gente vê a Deus, Deus vê a gente. Apesar da gente orar de olhos fechados, a oração é a melhor maneira da gente enxergar a vida, as coisas, né? Então, e a gente tem falado sobre isso. Primeiro a gente falou sobre Deus nos vê, é aí que começa a magia da coisa, Deus nos enxerga, nos vê. A oração, antes de ser algo que Deus escuta, é algo que Deus vê, tem mais a ver com a nossa postura diante de Deus do que com as palavras corretas que a gente fala. Depois a gente viu na semana passada que a gente pode ver a esse Deus, né? A gente falou sobre Jó, que disse que antes ele só ouvia falar de Deus, agora os olhos dele podem enxergar, né? E agora nós vamos falar sobre a terceira reflexão dessa série, que é ver a si mesmo. A oração é esse lugar, esse ambiente, esse tameion, né? Que é o quarto secreto onde a gente entra, quarto da oração. Até por isso é que a gente quis fazer um cenário diferente aqui, relembrando um ambiente de casa, de quarto, que é esse tameion, esse lugar onde a gente entra, né? Esse lugar é um lugar onde a gente consegue se enxergar, se ver. Então é um pouco sobre isso que a gente vai falar, e eu queria falar sobre isso a partir da perspectiva aí do Salmo 139. Queria que você abrisse sua Bíblia. Esse é um salmo assim dos mais belos que você vai encontrar na Bíblia. É lindo esse salmo aqui, eu gosto muito dele, e nós vamos ler ele todo. Então, se você puder abrir aí sua Bíblia, Salmo 139, ele é formado por 24 versículos, nós vamos ler aqui. Diz assim: Ó Eterno, investiga a minha vida, faz um apanhado de todos os fatos. Sou como um livro aberto para ti. Mesmo de longe, sabes o que estou pensando. Sabes quando saio e quando volto. Nunca estou fora da tua vista. Sabes antecipadamente o que vou dizer, antes mesmo de eu iniciar a primeira frase. Olho para mim e lá estás. Depois para cima e lá estás também. Tua presença é constante em torno de mim. Isso é maravilhoso, embora eu não consiga compreender totalmente. Existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo aos céus, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também. Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estava lá, me esperando. Então eu disse a mim mesmo: Ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti. Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são a mesma coisa. Sim, tu me moldaste por dentro e por fora. Tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego, corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação! Tu me conheces por dentro e por fora, conhece cada osso do meu corpo. Sabes exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Os dias da minha vida, todos preparados, antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles. Teus pensamentos são únicos, e como são belos! Nunca os compreenderei. Não consigo sequer enumerá-los. É como se eu tentasse contar a areia da praia. Que eu me levante de manhã e viva o tempo contigo. E, por favor, Deus, afasta de vez a impiedade. E vocês, assassinos, fora daqui. Fora todos os que te menosprezam, ó Deus. Encantados com divindades que não passam de imitações baratas. Vê como odeio
os que te odeiam, ó Eterno. Vê como detesto a arrogância dos pagãos. Eu a odeio com ódio puro e total. Teus inimigos são meus inimigos. Investiga minha vida, ó Deus. Descobre tudo a meu respeito. Interroga-me, testa-me. Assim terás uma ideia clara de quem sou eu. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada. E então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Amém? Eu queria começar dizendo assim uma verdade que quase de uma forma empírica eu afirmo ela assim, né? A gente não sabe se olhar, a gente não sabe olhar para si mesmo. Apesar de sermos uma cultura assim tão vaidosa, tão hedonista, tão voltada para si mesmo, tão que gosta de espelho, né? Assim, não sei você, mas você consegue passar na frente do espelho sem se olhar? Principalmente em elevador, assim, você entra e consegue, se o elevador tiver espelho, você consegue simplesmente andar no elevador sem ficar ver se tem alguma coisa. A gente gosta muito de espelho. A gente não consegue passar no espelho sem ficar se admirando, ver se tem alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, a gente não consegue se olhar para dentro, se enxergar de fato. E isso acaba por adoecer a gente, de alguma forma. E isso tem se tornado cada vez mais evidente. Eu quero trazer aqui alguns dados para vocês sobre depressão e ansiedade. Nós estamos vivendo aqui o Setembro Amarelo, né? E isso tem, todo ano, em setembro, essa pauta volta, né? E é interessante que agora, dia 10, que é o Dia Mundial, né, de combate, de prevenção ao suicídio, um pastor, né, lá dos Estados Unidos se suicidou e isso foi notícia por aí, pastor de uma grande igreja. Isso foi assim, eu li a matéria, o depoimento da família que ficou e aquilo machuca a gente de alguma forma. E eu quero trazer alguns dados para nós. Veja só, sobre o nosso país. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Não existe um país que tenha mais gente ansiosa do que o nosso país. Isso em termos proporcionais. São 9,3% da nossa população que é atingida por algum nível de ansiedade. Esse dado, essa porcentagem, 9,3%, é mais do que o dobro da média mundial dos países. O Brasil é um país o mais ansioso dos países. E quando a gente fala sobre depressão, a gente também não fica muito atrás não. Nós somos o 5º país em número de gente, em porcentagem, né, de taxa de gente com depressão. São 5,8% da população que sofre com a doença da depressão. Gente, isso não é pouco. Isso diz alguma coisa sobre nós, da maneira que a gente tem vivido, a maneira que a gente olha ou não olha para nós mesmos. Há algum tempo atrás eu me deparei com um autor, o Blaise Pascal, e um conceito que ele traz, que para mim é muito disso, dessas doenças que nós vivemos hoje, dessa ansiedade, dessa depressão, e que vem justamente dessa incapacidade de se enxergar, de se ver. Vê o que ele diz. As misérias da vida humana estão na base de tudo. Tão logo os homens se apercebem disso, optam pela diversão. Eles não conseguindo vencer a morte, a miséria e a ignorância, decidiram não pensar nelas para se tornarem felizes. Quantas vezes me pus a pensar, a considerar as diversas agitações dos homens, descobri que toda infelicidade vem de uma só coisa, que é não saberem ficar quietos dentro de um quarto. Olha que interessante o que ele fala aqui. Ele diz assim, olha, tudo começa com essa dor do ser humano, que ele diz aqui, essa miséria do ser humano, né?
Tudo começa daí. Só que o ser humano não consegue lidar bem com isso. É Jó. Lembra de Jó da semana passada? Jó tem aquele terrível sofrimento, não sabe o que está acontecendo, perde uma coisa, perde outra, é a saúde, é as finanças, é os relacionamentos, está tudo caindo. E aí Jó não consegue lidar com aquilo bem. É nós. A gente não consegue lidar com a nossa própria miséria, com o nosso cotidiano. Então, o que o Pascal vai dizer aqui? Então os homens resolveram não pensar nisso não. Vamos esquecer esse negócio, vamos viver como se tudo tivesse tranquilo. E aí ele tem um conceito, que é esse conceito aqui muito famoso nele, que é o divertimento, que é o quê? Divertimento. Divertimento para Pascal não é só assim, eu vou ali num bar, eu vou sair com os amigos, eu vou, vou viajar. Não é só isso que é o divertimento. Divertimento é aquilo que nos enibria, que deixa a gente tão embriagado que para de pensar nos sofrimentos. Então, tá sofrendo? Bebe, né? Aquela coisa de ser bem sertanejo, né? Tá sofrendo? Então vai lá, bebe à vontade para ver se no álcool isso passa. Então isso é divertimento para Pascal. É a forma com que a gente tem de não olhar para si mesmo, de não encarar a nossa própria miséria, de não entrar num quarto e ficar quieto. Qual é a grande angústia de alguém que entra num quarto e fica quieto? O tédio. A miséria de si mesmo, porque quando eu não tenho uma televisão, uma música para ouvir, alguém para conversar, a única coisa que eu tenho é o quê? A mim mesmo. Eu só posso olhar para dentro de mim. Aliás, eu acho que é por isso que a gente fecha os olhos na oração. É um símbolo, porque na oração eu consigo, quando eu fecho os olhos, na oração eu consigo olhar para mim, para dentro. Eu não estou olhando para fora, eu estou olhando para dentro de mim. E isso é angustiante. Nós, na verdade, somos viciados nessa diversão, nessa distração da vida. Diga a verdade se você não chega em casa e você já liga alguma coisa, ou liga a televisão, mesmo você não está vendo não, mas a televisão está lá, ligada de alguma forma. Então você entra no carro para dirigir, a primeira coisa que você faz, liga o rádio, porque dirigir em silêncio é um tédio. Ou então você está sempre fazendo alguma coisa que possa distrair a sua mente para não ter que lidar consigo mesmo. No fundo, a nossa dificuldade é essa, ter que lidar com a gente mesmo. É melhor ter excesso de informação do que nenhuma informação. É como essa imagem aí, ó. É um cara com N mil monitores ao redor. É a nossa vida. Temos infinitas estímulos à nossa alma. O tempo todo nós estamos sendo estimulados a comprar, a falar, a dizer, a fazer e por aí vai. Na verdade, essa coisa do distúrbio de déficit de atenção, né, muito famoso hoje, é uma metáfora de como a gente vive. Na verdade, não é só algumas pessoas que têm, eu acho que isso é uma característica da cultura, o déficit de atenção. Porque o déficit de atenção não é que você não presta atenção nas coisas, é que você tem muitas coisas para prestar atenção. E aí, aquele que tem o distúrbio de atenção não sabe fazer uma hierarquia de importância das coisas que precisa prestar atenção. Por exemplo, você está vendo um jornal, e aí o jornal vai dizer assim, no Rio de Janeiro teve um incêndio no hospital, 11 pessoas morreram, os pacientes passaram muito mal, tiveram que ficar na calçada e aquela drama todo. Aí tem a entrevista com alguém lá, uma família chorando porque perdeu o parente e tal. E aí, um minuto depois, não, porque o Flamengo fez o gol não sei aonde, fez o que eu sei. No mesmo jornal, a mesma pessoa falando de uma coisa gravíssima que aconteceu, uma morte, e de repente ele está falando do gol do Flamengo, e daqui a pouco está falando na propaganda, entra na propaganda, e está falando do cosmético que vai deixar sua pele incrível e tal. E é assim os estímulos que vêm para a gente. A gente não tem tempo nem de processar a morte de alguém
Já vem outro estímulo para a gente passar na cara uma coisa que vai deixar a gente... E é assim, a gente não consegue fazer uma hierarquia daquilo que é importante e daquilo que não é importante. E assim nós vamos zapeando a nossa vida lá, passando de canal por canal, de monitor por monitor, sem filtrar aquelas informações que estão ali. E isso é grave para a nossa alma. Sabe por quê? O Foster vai dizer assim, olha, na sociedade contemporânea, o adversário tem se especializado em 3 áreas: ruído, pressa e multidão. Se conseguir manter debaixo de um amontoado de coisas, descansará satisfeito. Então, enquanto a gente está distraído, enquanto a gente está se divertindo, enquanto a vida está acontecendo e a gente não para pensar nela, está tudo bem, porque a gente não reflete em nada. Há 3 tipos de distração, metáforas da distração, que eu quero colocar para nós aqui, que impedem a gente ver a gente mesmo. Primeiro é o carnaval. Não estou falando aqui da festa, mas ela é uma metáfora daquilo que eu estou querendo dizer aqui como distração ou divertimento. O carnaval é aquele momento do ano onde parece que as regras suspendem, né? Agora, essa semana, seja Deus quiser, ou o diabo quiser, né? Tá livre, tá liberado, faz o que quiser, não tem limites. Viva como se não tivesse amanhã. A máxima do carnaval é aquela máxima lá do Sociedade dos Poetas Mortos, Carpe Diem. Viva, aproveite a vida agora. Não se preocupe com depois. Essa sensação nossa, que é uma característica da nossa cultura, da nossa maneira de ver, é a grande distração. Viva, aproveite, experimente, faça. Porque o que interessa é a sua experiência agora. Faça. Carpe diem, aproveite sua vida. É a máxima do carnaval. Não se preocupa com amanhã, não. A outra metáfora aqui foi muito. A outra metáfora é a bolha de sabão. O que é uma bolha de sabão? É um negócio lindíssimo, brilhoso, que voa, né? Que tem formas diferentes, você não tem uma bolha igual a outra, aquela coisa que vai se mexendo, mas é o quê? Frágil demais. Dura o quê? Nem 30 segundos, uma bolha de sabão, uma coisa lindíssima, mas que de repente não existe mais. Exatamente esse é o conceito do que Eclesiastes vai dizer que é a vaidade. Vaidade em Eclesiastes é isso. É algo que é lindíssimo, que tem uma aparência maravilhosa, mas é efêmero. Do nada passa. É a fumacinha quando você está no frio, que você fala, aquela fumacinha que sai da sua boca, aquilo lá que de repente sumiu. Aquilo ali é vaidade. A vaidade é uma forma de distração para nós. Se preocupar demais com coisas que acabam muito rápido. Muito rápido. A terceira e última coisa é a teologia. Teologia não como um estudo, mas é uma metáfora também, como todas as outras duas, né? Teologia. Um sábio já disse assim, tolo é aquele que quando o sábio aponta para a lua, ele olha o dedo. Olha o dedo. Então, às vezes, o estudo sobre Deus se torna mais importante do que o próprio Deus. E acaba sendo uma distração para encontrar esse Deus e encontrar a si mesmo. Às vezes você é capaz de encontrar grandes verdades nos livros, mas não é capaz de encontrar a fonte dessa verdade. Às vezes a religião, a igreja é uma grande distração, porque no rito a gente se esquece do Deus. Então essas 3 coisas podem ser grande distração para a nossa alma e empecilhos para a gente conseguir se ver. Distração, então, meus amigos, não é uma condição ativa de agitação como a gente pode pensar. Divertimento, então eu estou ativo, estou fazendo, estou experimentando. Não. Distrair-se é ficar numa condição de alimentação mental
só consumindo coisas, sua mente captando informações, mas de forma passiva, sem reflexão, irrefletida e sem critério. Sento na cadeira e o que passar na televisão eu vejo. Sem refletir, sem pensar, sem questionar, sem nada. Isso é a distração. Na verdade, assim, traduzindo assim de uma maneira bem prática, é o que Zeca Pagodinho vai dizer. Distração é isso aí, ó. Deixa a vida levar. Deixa a vida levar. Sem refletir, sem pensar, o que vier, tá aí. Isso é distração. A gente não consegue, se a gente simplesmente deixa a vida levar, eu não consigo me ver, pensar sobre mim, me enxergar, tomar as decisões, ter a rédea da minha vida, dizer para onde eu quero levar a minha vida e não deixar a minha vida me levar. Um outro camarada também igualmente importante, né, Sócrates, diz assim, que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. E a grande máxima de Sócrates também é: conhece-te a ti mesmo. A base de toda a filosofia nossa, de nossa consciência humana, o que faz a gente ser humano, é que a gente se conhece. Cada vez que a gente vai se distraindo, não reflete sobre nós mesmos, não é capaz de dizer aquilo que somos, nós vamos, na verdade, nos desumanizando. Porque o ser humano, dentro de todos os animais, é aquele que sabe dizer quem é. Você perguntar a alguém, quem é você? Agora, você perguntar a um cachorro, quem é você? Ele não sabe dizer. Nenhum outro animal sabe. Só o ser humano sabe fazer isso. No momento que eu me distraio, que eu não sei nem mais quem eu sou, o que eu virei? Uma besta. Porque eu não sei olhar para mim mesmo. O que é olhar para si mesmo? Que perguntas são essas que a gente deve se fazer? Na história da humanidade toda, tem 3 perguntas que é fundamental sobre nós. Quem que eu sou? Quem é você? Segundo, como é que você está? Terceiro, para onde você vai? São perguntas filosóficas, não é só uma pergunta, vou ali almoçar depois, não. São perguntas profundas, que merecem uma reflexão, que durante séculos os filósofos, teólogos e etc. pensam sobre essas. Quem sou? Como estou? E para onde vou? Quando você pergunta quem sou, eu estou perguntando sobre a minha identidade. Quando eu pergunto como estou falando sobre a minha natureza. Como que a minha identidade se expressa praticamente na minha vida. E para onde vou tem a ver com um propósito, o porquê eu faço, ou para onde eu estou indo com as coisas que eu faço. Nós estamos falando de identidade, natureza e propósito. E quando eu sei responder isso, eu tenho um encontro com Deus, com a ideia do cristianismo, com a proposta de reino de Deus. O João Crisóstomo, pai da igreja, vai dizer assim: encontre a porta do seu coração e você descobrirá a porta do reino de Deus. Responder isso não é só uma questão psicológica, de estar bem consigo mesmo, mas é porque através disso nós encontramos Deus, nós encontramos o reino de Deus. E aí, eu acho que esse salmo que nós lemos tem uma ajuda incrível para nós, para a gente se ver, conseguir pelo menos fazer um rascunho daquilo que seria a resposta para essas perguntas. O Foster vai dizer que o Salmo 39 é o que ele chama de oração de investigação. Existem vários tipos de oração, a adoração, a súplica, intercessão e etc. Ele diz que o Salmo 39 é o salmo de investigação. Isso é investigar quem sou eu, investigar, olhar para mim mesmo e discernir essas coisas. E ele diz assim, veja o Salmo 39, lá no finalzinho: investiga minha vida, ó Deus, descobre tudo a meu respeito, interroga-me, testa-me, assim terás uma ideia clara de quem eu sou. Vê por ti mesmo se fiz alguma coisa errada, e então guia-me na estrada que conduz à vida eterna. Veja que
essa, na verdade, é uma oração sobre autoconhecimento, sobre olhar para si mesmo, sobre ter a companhia de Deus nesse olhar para si mesmo. Veja quantos verbos no imperativo ele fala aqui. Primeiro ele fala, investiga, depois descobre, interroga, testa, vê, guia. Então, todos esses verbos são verbos de autoanálise, de autoconhecimento, de olhar para dentro de si mesmo. E isso na companhia de Deus. Então, nesse caminho de ver a si, nós temos duas verdades. A primeira é que Deus é nosso guia. Deus vai com a gente. Eu não tenho uma viagem para dentro de mim mesmo, sozinho. Porque, na verdade, quando eu chego lá dentro, eu já encontro Deus dentro de mim. A Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, cada vez que eu me aproximo da minha natureza, de quem eu sou de fato, lá no íntimo, eu encontro a imagem desse Deus. Eu encontro Deus em mim. Então, Deus é possível enxergar de duas formas. Lembra das imagens que eu coloquei na semana passada, das proporções da Terra, do planeta, de quão grande é esse Deus? Então, a Bíblia diz para nós que os céus proclamam a glória de Deus. Então, eu posso olhar para a infinitude do universo e ver, nossa, Deus existe. Mas eu posso fazer outro caminho também e encontrar igualmente Deus. Eu posso olhar para a infinitude do meu próprio coração. Minha própria alma, existe um universo dentro dela, igualmente grande. E eu encontro Deus da mesma forma. Encontro Deus no além e encontro Deus no aquém, dentro de mim. Deus é o meu guia para o meu autoconhecimento. E a oração é essa estrada. A estrada para o autoconhecimento é a oração. Veja o que diz o C.S. Lewis. A oração que precede todas as outras orações é a seguinte: seja o verdadeiro eu, aquele que fala, e seja o verdadeiro tu, a quem fala. O grande risco é que a gente pode orar, só que eu não estou sendo eu mesmo. E a visão que eu tenho de Deus não é o Deus verdadeiro. Estou orando falsamente e estou orando para um Deus falso. A oração verdadeira é aquela que é verdadeiro quem fala e é verdadeiro quem escuta. Sem máscara, sem transparência, sem opacidade, é tudo transparente. Então, ver a nós mesmos, ver a si mesmo, aguça duas coisas em nós. Já para a gente encerrar. Primeiro, aguça a nossa percepção. Segundo, aguça a nossa consciência. O que eu estou chamando de percepção? Percepção é olhar a realidade como de fato ela é. Então, é olhar e perceber que Deus está em nós. Essa não é uma opinião, essa não é uma fé simplesmente, essa é a realidade dos fatos. A oração aguça essa percepção e nós conseguimos enxergar Deus em nós e conosco. A segunda coisa que ela aguça é a nossa consciência. A consciência tem a ver com aquilo que sou. Eu sou luz e eu sou sombras. A oração não cancela as nossas sombras e acende as luzes da nossa alma. Não. A oração é esse lugar onde cabe as nossas luzes e as nossas sombras. Porque se não fosse assim, não era o verdadeiro eu quem falava e também não era o verdadeiro tu, aquele que escuta. Na oração cabe nossas luzes e nossas sombras. Veja, eu quero falar de cada uma rapidamente. Primeiro, a nossa percepção. O salmista vai dizer para nós assim, nesse salmo que nós acabamos de ler: existe um lugar, a pergunta que ele faz, existe um lugar para onde eu vou que possa escapar do teu espírito, fugir da tua vista? Se subo aos céus, tu estás lá. Se vou para o subterrâneo, lá estás também.
Se tomo as asas douradas da manhã, rumo ao longínquo horizonte ocidental, tu me encontras em 1 minuto. Na verdade, já estás lá, me esperando. É a percepção do salmista sobre Deus está em qualquer lugar que eu vá, porque Deus está em mim. Por isso, em qualquer lugar que eu esteja, Ele já está. É interessante a relação de como é que ele vê a realidade. O que é a realidade? Na verdade, a realidade é conjunto, a soma de duas coisas. É o espaço e o tempo. Né? Isso é a realidade. Então, num local e num tempo se constrói uma realidade. E é interessante como que o salmista constrói isso. Veja, primeiro a questão do espaço. Quantas palavras ele usa que se remete a essa categoria de espaço? Lugar, céu, o subterrâneo, os longínquos horizontes ocidentais, lá estás. Então veja, tudo se remete ao espaço. Deus está nos espaços. Mas ele também fala sobre tempo. Ele fala sobre manhã, ele fala sobre 1 minuto, ele fala sobre esperar. Isso não tem a ver com espaço, mas tem a ver com tempo. Porque Deus também é um Deus, além de ser onipresente, Ele é um Deus atemporal. Ele está em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer momento, Deus está. Deus é esse que percebe a realidade como de fato ela é. Na verdade, Ele é o construtor dessa realidade. O salmista, quando olha para si, ele enxerga a si e vê Deus em todos os locais e em todo o tempo. Na verdade, o salmista enxerga sempre, e a grande mensagem dele é esse, que Deus está aqui e Ele está agora. Em qualquer lugar que eu esteja, Deus está. Deus está aqui e Ele está agora com a gente. E isso é verdade em qualquer momento e em qualquer lugar. Basta a gente ter olhos para ver a si mesmo e enxergar Deus atuando em nós. Veja o que o Foster diz sobre isso. Consideremos, por exemplo, a atitude do nosso impetuoso vizinho na noite passada. Se ele apenas veio perturbar nossa tranquilidade, ou se talvez, apenas talvez, fosse a voz de Deus tentando chamar a nossa atenção para os sofredores e solitários que estão à nossa volta. Talvez o glorioso nascer do sol de hoje, Deus estivesse declarando diante de nós o seu amor e a sua beleza, convidando-nos a fazer parte disso. Mas estávamos sonolentos e distraídos demais para perceber. Então veja, às vezes Deus está, às vezes não, sempre e em todo lugar Deus está. Mas às vezes nós não somos capazes de perceber. Às vezes, como diz aqui, tem um vizinho chato que te enche a paciência e fala, não, Deus não está nesse negócio não, mas às vezes é Deus chamando a sua atenção para as pessoas que precisam. Só que a gente não percebe isso, porque a gente está ocupado demais, distraído demais com outras coisas. Talvez até com as nossas demandas, com as nossas carências, com o nosso incômodo. Às vezes tem um bonito nascer do sol, como o Eduardo fica botando lá para nós, maravilhoso aquela vista lá do lote lá dele, incrível. É Deus falando conosco, mas a gente está muito sonolento para ver aquilo, a gente está muito apressado, a gente está atrasado, e a gente não consegue perceber a presença de Deus aqui e agora. Orar sem cessar é ter essa consciência dessa presença de Deus. Deus está presente o tempo todo e em todo lugar. Só que a nossa percepção não nos deixa ver isso todo o tempo e em todo lugar. Então, ver a realidade como ela é. Deus está. Isso já tem a ver com a nossa percepção. A segunda coisa, que é potencializada na oração, é a nossa consciência. O salmista vai dizer isso. O salmista diz assim, então, eu disse a mim mesmo, Ele me vê até na escuridão. À noite estou imerso na claridade. Isso é um fato. A escuridão não é escura para ti.
Noite e dia, escuridão e claridade, para ti são a mesma coisa. A gente sabe, por experiência própria e pela palavra de Deus, que o ser humano tem luzes e tem sombras. O ser humano é capaz de fazer coisas maravilhosas, belíssimas, criações, criatividade, beleza, bondade. O ser humano é capaz de fazer isso. Mas ao mesmo tempo o ser humano é capaz de fazer das maiores barbaridades, as grandes maldades, as grandes tragédias, invenções que só servem para destruir, e por aí vai. Mentiras, desonestidade, corrupção. Isso o ser humano faz também. O ser humano é composto, eu e você somos capazes de fazer grandes coisas e coisas más. A luz e a sombra está dentro de nós. O salmista reconhece isso. Há claridade, há dia, e há também escuridão, e há noite. O Stott vai dizer para nós o seguinte, que o ser humano é um ser humano que compõe de glória e vergonha. Qual é a grande glória do ser humano? É que nós somos feitos, diferente de todo o resto da criação, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem de Deus está sobre nós. É por isso que nós conseguimos enxergar a Deus quando olhamos para dentro de nós. E quando olhamos para Deus, também conseguimos nos ver. Porque nós somos a imagem desse Deus. Isso é a nossa glória, a glória do ser humano. Toda a bondade que brota do ser humano vem daí, porque nós somos a imagem de Deus. Mas nós também somos vergonha. Qual é a nossa grande vergonha? O pecado que habita em nós. A capacidade de rebeldia contra esse Deus. A capacidade de dizer, não quero agir com bondade, quero agir com maldade. Quero não olhar o outro e quero priorizar a mim mesmo. Quero ser egoísta, eu quero que Deus, na verdade, seja eu mesmo. E quero que os outros me sirvam como se eu fosse Deus. Quero tomar o lugar desse Deus. Essa é a nossa vergonha. O ser humano é assim, cheio de glória e vergonha. E a oração é esse lugar. O Foster vai dizer assim: oferecemos a Deus não apenas as nossas virtudes, mas também as nossas fraquezas. Não apenas nossos talentos, mas também as nossas incapacidades. Nossas dissimulações, nossas luxúrias, nossos narcisismos, nossas intolerâncias. Tudo isso deve ser colocado sobre o altar do sacrifício. A gente não pode chegar à oração com máscaras. Nós precisamos chegar como de fato somos, e na humildade de saber que somos glória e vergonha. Deus não é um Deus pronto a nos castigar pelas nossas sombras, pelos nossos pecados, pelas coisas que nós fizemos. Não. Deus é um Pai amoroso. Deus é esse lugar de acolhimento do nosso ser integral, de tudo que somos. No altar desse sacrifício de Deus, cabe as nossas lutas, as nossas luzes e as nossas sombras. A oração, então, ela minimiza as nossas distrações e ela potencializa a nossa percepção de que Deus está sempre conosco, a todo momento e em todo lugar. E também potencializa a nossa consciência de quem somos de fato. Somos luzes e somos sombras. Essa é a nossa consciência. Olhar para si mesmo na oração é perceber que Deus está conosco, nos dirigindo, e ter consciência de quem de fato somos. Isso é a oração. É assim que a gente consegue se ver. Não só é Deus que nos vê, não só a gente vê Deus, mas na oração a gente também consegue se ver. Ver a nossa própria história, saber quem somos, saber como que estamos, saber qual é o propósito da nossa vida, para onde vamos. Isso tudo é construído num ambiente de oração. Amém? Quero convidar você a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Não sei o que de tudo que foi dito aqui
chega até você fazendo algum sentido. Mas talvez uma palavra, uma frase, uma imagem te chamou a atenção. Isso é a semente de Deus. É aquilo que Deus quer fazer germinar e frutificar dentro de nós. Então, de olhos fechados, a gente consegue se ver. De olhos fechados, a gente não tem distração. De olhos fechados, a gente precisa se encarar. O convite que eu quero fazer a você é que seja assim, que você não se distraia com quem está do seu lado, com aquilo que está acontecendo ao redor, no salão, mas que você olhe para dentro de si e saiba que Deus é tua companhia nesse lugar, dentro de você. E talvez aquilo que te chamou a atenção, a palavra, a frase, possa ser uma semente que precisa cair em terra boa. Por isso eu quero dar a você, talvez, 1 minuto para que você possa meditar nessa palavra. Foque a sua memória num ponto específico. Rumine, deixe isso reverberar dentro de você. Jesus querido, nós abrimos a Tua palavra, refletimos sobre a vida, sobre a Tua presença, sobre a oração, mas nada disso pode fazer sentido se o Teu Espírito não nos convencer, nos guiar, nos pegar pela mão e levar para esses lugares onde a gente visita tão pouco, que é dentro de nós mesmos. Por isso, Deus, vem com Teu Espírito e nos guia a esses lugares. Que a gente consiga nos ver. Mostra para nós quem de fato nós somos. Mostra para a gente o nosso propósito, a nossa natureza, a nossa identidade. Nos ajuda, Senhor, a olhar para dentro da gente. Que a vida, aquilo que o Senhor apresenta para nós como oportunidades de relacionamento, de viver, de lazer, de se alegrar, não se transforme em distrações, que a gente não se distraia com isso tudo, mas que a gente consiga ter momentos onde a gente se fecha nesse quarto secreto, que a gente consiga se olhar, se ver, se enxergar com clareza, ver a realidade como de fato é, perceber a Tua presença na nossa vida, perceber o Senhor nas situações do nosso cotidiano, que a gente não lembre do Senhor só nos momentos de culto, nos momentos onde a gente se reúne, a gente canta, mas que a nossa fé possa ser traduzida no dia a dia, que a gente se lembre do Senhor, que a gente perceba a Tua presença de fato, e que a gente se apresente ao Senhor como a gente é, sem esconder as nossas sombras, sem esconder as nossas fraquezas, as nossas angústias, a parte feia de nós. Que a gente apresente ao Senhor como a gente é. Que seja assim, Senhor. Que essa manhã a gente saia daqui se conhecendo um pouquinho mais. Em nome de Jesus.